Olá a todas e a todos que acompanham o canal Resistentes. Boa tarde. Hoje é segunda-feira, 14 de dezembro de 2020. São 16 horas e 1 minuto. E hoje nós teremos a alegria e o prazer de receber aqui no canal Resistente o músico, compositor e poeta cordelista Alan Salles, a quem eu já vou trazendo aqui para a tela. Boa tarde, meu querido camarada Alan Salles, um prazer receber aqui você no canal Resistentes. Passo para você fazer uma saudação inicial aqui para o nosso público. Bem, eu começaria saudando o meu anfitrião, como é de bom alvitre do povo nordestino. E eu digo assim: numa rede de internet, suas pautas pertinentes, mediando com talento os que estão aí presentes, a abrir os bons espaços, Cláudio Mário Léo Passos, no canal dos Resistentes. Chama a gente que conhece os problemas brasileiros com saberes altaneiros, seu canal nos oferece. Quando isso acontece, no YouTube nós contentes, educando nossas gentes, estreitando os tantos laços, Cláudio Mário Leal Passos, no canal dos Resistentes. Muito bom, muito obrigado, Alan. Você me mandou este poema logo que nós nos conhecemos pela internet. O Alan tem muita relação com o pessoal do IELA, o Instituto de Estudos Latino-Americanos, do qual também eu mantenho relações. Foi a partir daí que nós começamos uma aproximação. O Alan tem acompanhado aqui o canal Resistente, participa sempre do chat. O Alan é uma figuraça. Ele é natural do Crato, do Ceará, radicado no Recife desde 1969, dedica-se ao cordel desde 1997, sendo autor de mais de 700 textos sobre os mais variados assuntos, sendo os temas políticos e os de humor os seus preferidos. Isso. Alan, eu gostaria de abrir essa nossa conversa ouvindo um pouco a tua trajetória, desde onde você nasce, que é no Crato, não é? Chega em Recife, 1969. Conta um pouco para nós essa tua trajetória, essa tua aproximação com a literatura de cordel, essa literatura tão rica, né? Um gênero tão importante da cultura popular brasileira. Gostaria de abrir essa nossa conversa ouvindo um pouco a sua trajetória, por favor. Bem, eu tenho 60 anos, eu nasci no Crato. Meu pai era um migrante, cigano, andava pelo mundo e foi morar lá com minha mãe, que é minha mãe de Rio Grande do Norte, meu pai é do Maranhão, e eu nasci no Ceará, então sou um pan-nordestino. Avó paraibana, avô do Rio Grande do Norte, a mistura toda, e 2 filhos pernambucanos. Só falta baiano, sergipano e alagoano para completar o quadro todo. Eu cheguei aqui com 9 anos de idade, no Recife, vim morar na casa dos meus avós, e com 17 anos eu era exportado para Paraíba, porque eu era muito mal comportado, era um Bin Laden na adolescência, então me exportavam para Paraíba. Em Campina Grande, em 77, na casa de um grande amigo meu, um conterrâneo meu, eu aprendi a tocar violão de uma maneira tosca e sem nenhum conhecimento técnico. Mas o amor pelo violão, pela música popular foi me contagiando, eu fui procurando aprender. Comprei livros, além das revistinhas de cifra que eram comuns, e aprendi a tocar violão. E aos poucos eu deixei de ser o artista da turma, que animava os converscotes e as festinhas, para me profissionalizar quando, no ano de 82, um dramaturgo, que era militante comunista, que foi exilado interno, quer dizer, ele teve que sair de Pernambuco para não morrer aqui. Se ficasse aqui, ele tinha morrido de apanhar do DOPS. Joacir de Castro foi um bolchevique comunista à moda antiga, que ele integrou o extinto movimento de cultura popular, que era uma espécie de MST da cultura que tinha aqui no Nordeste, que eram pessoas de esquerda ligadas ao Partido Comunista, ligadas aos partidos de esquerda, que faziam um trabalho com a cultura popular no meio do povo, fazendo também educação política. Inclusive, foram pioneiros aqui em empregar o método de Paulo Freire. Joacir foi caçado político e quando houve a redemocratização, a anistia, ele foi reintegrado ao antigo emprego dele e voltou para Pernambuco. E eu tive o privilégio de fazer um trabalho de teatro, justamente um espetáculo chamado A Chegada de Lampião no Inferno, que era em cordel. Eu fiz a primeira direção musical minha, eu devia ter 22, 23 anos de idade. Foi quando eu entrei nessa seara de ser profissional. 2 anos depois, eu passei a viver somente de música, tocar nos botecos da vida,
dar aula de violão popular, fazer trilhas para teatro. Foi no ano de 85 em que eu me profissionalizei. Como é que o cordel entrou? Bem, eu continuei fazendo música na noite, era professor de violão popular no SESC, aqui em Pernambuco, e num dado momento, a minha coordenadora do SESC me pede para fundar um grupo que fizesse teatralização com poesia. Montamos o grupo de animação cultural do SESC. E o nosso terceiro espetáculo chamou-se Nordeste na Mente, que era uma junção da poesia dos poetas da academia, como Manuel Bandeira, João Cabral de Melo Neto, Joaquim Cardoso, Ascenso Ferreira, com os poetas populares. Então, mostrava que não existia... Quebramos essa barreira entre o popular e o acadêmico, num espetáculo de teatro em que o texto era todo em poesia. Quando chegou nesse setor da poesia popular, entende? A poesia popular repentista, a literatura de cordel e a poesia matuta, a lançá-lo de todo o grupo de teatro, éramos todos 100% analfabetos. Então, nós convidamos um grande especialista em cultura nordestina de raiz, o senhor Charlton Patriota Leite, que é um poeta da cidade de São José do Egito, sobrinho e dos grandes cantadores da região, e o Charlton veio aqui nos dar uma palestra. E desta palestra foi quando eu aprendi a fazer cordel, aprendi a técnica. Eu já conhecia a literatura de cordel, mas eu não sabia como fazê-la, porque existem regras de métrica e rima. O cordel, ele nasceu diretamente descendendo dos repentistas. Só que o repentista, ele é capaz de fazer de improviso. O cordelista não é improvisador. Ele é um artista de narrativa. Só que o cordelista, ele emprega uma quantidade de estilo de poesia bem menor. O repentista emprega mais de 90 modalidades de cantoria, existem, né, catalogadas aqui no Nordeste. E o cordel é escrito basicamente em sextilhas, que são versos, são estrofes de 6 versos, em septilhas, que são estrofes de 7 versos, e em estrofe de 10. Aí você escolhe 10 de 7 sílabas ou 10 de 10 sílabas, de acordo com o seu gosto, né? E assim eu comecei a fazer. Inclusive, meu primeiro cordel foi sobre aquele monumento de Brenan, que foi agora recentemente furtado, roubaram 2 mil quilos de metal lá, de bronze, de uma estátua de Brenan, que o objeto de Brenan era fálico, lembrava um órgão sexual masculino, e parte da cidade não gostou muito da forma, e meu primeiro cordel foi uma chacota em cima desse moralismo, em cima da simbologia fálica de Brenan. E a partir daí foi quando eu encontrei meu caminho, porque eu tinha um problema, você domina uma técnica, mas o que é que você vai falar? Entenda, eu sou um cidadão, embora nascido no sertão, lá no Crato, eu fui criado em Recife, um ambiente urbano, cosmopolita, porto, aeroporto, metrópole regional. Então, quando eu encontrei meu caminho, foi quando eu passei a contar as histórias do meu entorno. E a primeira história que eu contei em cordel foi justamente a história de Brenan. Como eu contei também uma história interessante recente, do nosso querido Valdir Rampinelli. Valdir Rampinelli, lá do IELA, que eu quero saudar aqui com todo carinho. Rampinelli era padre, eu não sabia que ele era padre. Quando eu vi aquela verve dele, esse cara parece um padre. Ele dando a primeira aula dele, que eu assisti pelo IELA. E para Rampinelli eu escrevi isso aqui. Rampinelli, todo carinho, eu vou dizer isso aqui para Rampinelli. O seu pai o queria em sacristia, sacerdote fiel ao Vaticano, tradição milenar de italiano, mas Valdir foi trilhar por outra via. Outro modo maior que percebia, a igreja largou do seu roteiro para virar um doutor bravo guerreiro, pátria grande e sonhar gente latina. Rampinelli largou de usar batina para lutar pelo povo brasileiro. Qual Frei Boff saiu desta igreja por não crer nesta sua hierarquia e saber de outro modo de alforria que o povo mais simples tanto almeja. Na América Latina tal peleja a arder com o calor deste braseiro, um saber que detona o cativeiro, uma grande verdade nos ensina. Rampinelli largou de usar batina para lutar pelo povo brasileiro. Estudou numa escola mexicana, onde fez um estudo arretado. Hoje tem com louvor um doutorado e ensina de um modo bem bacana o saber que ele tem nos engalana, pois Valdir faz lembrar Darcy Ribeiro, que mostrou um Brasil bem verdadeiro, onde tem dos impérios só rapina. Rampinelli largou de usar batina para lutar pelo povo brasileiro. Salve Valdir Rampinelli e Uela, salve meu amigo Nildo Eurix,
e minha amiga Angélica Lovato, de quem eu aprendi muito. E justamente nessas minhas viagens de internet, eu achei um dia uma chamada do IELA, aquelas jornadas bolivarianas, eu achei por acaso, eu cliquei e fiquei assistindo. Era madrugada de sábado, eu virei uma madrugada vendo toda aquela lista. Aí foi quando eu tomei um choque cultural. Eu virei eu virei um estudante de educação à distância do IELA através do YouTube. E num dado momento, eu mandei para Elaine Tavares, que eu não sabia que Elaine Tavares era assessora de mídia lá do IELA, um texto chamado E os Tempos Não Voltam Mais, que é um texto meu que fala da era Luiz Inácio, a origem do governo de Lula, né? Esse textozinho aqui, eu peguei, mandei pelo e-mail, e a minha amiga Elaine Tavares colocou na... Deixa eu desatender um telefone aqui. Fica à vontade. Eita. Atende aqui. Essas operadoras enchendo o saco o tempo todo. Ô, Alan, veja só o que acontece, meu amigo. Diga. Deixa eu só fazer aqui um parêntese para registrar que os 3 nomes que você citou do IELA, Valdir Rampinelli, Nildo Orix e Angélica Lovato, são colunistas quinzenais aqui no canal Resistentes. E esta semana, amanhã, às 17 horas, teremos o Valdir Rampinelli. E na quarta-feira, no mesmo horário, iremos receber o professor Nildo Orix. Então, estamos todos em casa aqui. Você é uma presença sempre constante aqui no chat, quando eu tenho esses colunistas e outros também aqui de nossas lives. Então, enfim, estamos aqui em casa. Já vou registrando aqui a presença no chat do nosso companheiro de sempre aqui no chat, Wagner Campanello, dando boa tarde. Ele diz, Alan Salles e Cláudio Passos, boa tarde. Carmen Medeiros, salve camaradas. Este programa promete ser bom demais. Cibele Maria Leal Passos Henriques, minha irmã também, sempre presente. Olá, amigas e amigos resistentes. Boa tarde, Cláudio e Alan. Iderlânio Gomes do Carmo, conterrâneo, meus pais do município vizinho, Iguatu, diz aqui o Iderlânio. Um amontoado de versos, um perfil aqui com esse nome, um amontoado de versos, dando... É de Sergipe. É um site muito bom de Sergipe. É uma pleiade de artistas de Sergipe, do sertão de Sergipe, muito atuantes mesmo. Estudantes, jornalistas e pessoas que são amantes da cultura nordestina. Povo muito bom, muito proativo. Eu mandei o link para eles, estão aí dando essa força para a gente. Você está em Sergipe também, está em Pernambuco, está em Sergipe. Sejam todos muito bem-vindos. A Carmen Medeiros diz... Opa, correu aqui. Conversar com Alan, para mim, é sempre uma viagem e minhas raízes mais profundas. Jonas Augusto, ela diz, né? Conversar com Alan, para mim, é sempre uma viagem a minhas raízes mais profundas, diz a Carmen Medeiros. O Jonas Augusto, boa tarde, meu povo. Carmen Medeiros é de Campina Grande. Jonas Augusto, dando boa tarde. Alan Salles, grande representante da nossa cultura nordestina e brasileira, artista do povo. Um amontoado de versos aqui, como eu já citei. O Wagner Campanello diz, em respeito a Ogum Guerreiro, meu orixá de frente é perseguido, é Satanás, que faz um pastor, mas Iemanjá não cobra 10%. Oxóssi, Ogum, Yansan, salve Alan Salles. Wagner Campanello, eu sou seu fã, velho. Eu fiz até um poeminha para você. Você não vai passar insosso hoje aqui, não. Diz assim, no canal de Resistentes, vejo um texto paralelo. O cabra historiador, lá no chat aqui revelo, vixe, é tanta informação, quando dá o seu plantão, esse tal de Campanello. Muito bom. Fica aqui a nossa homenagem ao Wagner Campanello, feito aqui pelo Alan Salles, lá do Recife. Muito bom esse registro. A Gleice Rodrigues, também extraordinário, Alan, muito bom te ver aqui no canal. Parabéns, Cláudio, parabéns, canal Resistentes. Então, Alan, você tem aqui um público já cativo, conhecido, que aprecia o teu trabalho, né? Como é que é a tua interlocução aí com outros cordelistas?
em Pernambuco, mesmo em outras regiões do Nordeste? Como é que vocês se interrelacionam? Existe algum tipo de trabalho conjunto? Como é que funciona isso? Cláudio, você falou a palavra-chave, interlocução. Veja só, um artista de música, eu, fui fazer teatro que aprendi cordel. Então eu faço interlocução com tudo que é possível. Inclusive eu tenho um espetáculo chamado Interlocuções Poéticas Musicais, que eu faço em parceria com um grande declamador, um grande poeta daqui da nossa região, chamado Marlos Guedes, que é da cidade de Bom Conselho. Então o que acontece é o seguinte, eu sou uma pessoa que eu tenho essa capilaridade, porque fiz muita música para teatro, faço música, animação cultural de ambientes festivos com meu violão, e tive o privilégio de aprender a fazer cordel. Então, eu junto tudo. Eu quando faço meus eventos públicos, eu sempre tem gente de teatro no meio que aparece, sempre tem gente de música para tocar junto, sempre aparece gente de poesia. Então, o que eu puder integrar das artes, não tenho dificuldade nenhuma de realizar essa palavra-chave que você falou, interlocução. É isso. A arte, ela tem essa capacidade de congregar, de provocar. Existe também a arte conformista, né? A arte conformista. E a arte que é do seu tempo, que é provocadora, que é leitora da sua realidade, e que, através de um veículo de estética, consegue fazer a provocação necessária para a mudança e as demandas que o mundo e a sociedade exigem. Eu acredito muito nisso. E fundamentalmente tem o poder transformador, não é, Alain? Eu acho que a arte tem essa pegada ainda muito forte, que é o poder de transformar as coisas, transformar aquilo que está ao seu redor. Agora, me conta um pouco como foi a tua convivência com o Joacir Castro, né, que foi um grande dramaturgo, uma obra muito extensa, reconhecida, principalmente no Nordeste. Como é que foi trabalhar com ele? Joacir, ele... Exatamente. Pode falar. Ele era brechtiano. Ele usava a técnica de Stanislavski, preparação de ator, e Joacir era um marxista. E também era cristão, ele era um sincretismo completo, porque ele era cristão, mas fazia aquele despacho aquele defumador de Umbanda, ele usava em casa, ele era uma coisa muito eclética. Joacir era um homem visceral, ele tinha essa crença na mudança através da Revolução Socialista, que ele lutou por ela toda a sua vida. E foi um grande educador popular, porque ele morou sempre na periferia e tinha aquela pegada do Zé Celso Martinez, né, que ele fazia o teatro, o mundo era o teatro para ele. Então ele, embora trabalhasse com teatro convencional, dentro da caixa, das 4 paredes, mas ele sempre gostou muito de trabalhar teatro de rua. E Joacir foi um grande professor, porque quando a gente ia montar qualquer espetáculo, ele não dava somente o texto. Ele dava o texto e depois dava obras para a gente estudar. Então, eu aprendi muita coisa. O livro de Galeano eu li emprestado dele. Entendeu? A gente, quando foi montar Lampião no Inferno, porque ele fez Lampião no Inferno numa ótica marxista, cara. Ele pegou o texto de Jário Lima e colocava coisas de Brecht no meio, juntava as coisas e fazia as provocações. Isso aí em 1982, que não tinha ainda a redemocratização plena, apenas a anistia. E foi um cara que me ensinou muito, porque ele não me ensinou somente teatro, ele me ensinou a pensar a arte na sua função social, né? Para quem está interessado nisso, né? Porque tem uma arte que está interessada apenas em entreter, em alienar, não é? E arte inofensiva, né? Eu tenho um amigo meu chamado Pedro Américo de Farias, que uma vez ele me fez um grande elogio, que ele disse assim: Alain, eu aprecio na tua arte, porque tua arte não é nem folclórica e nem conformista. Folclórica no sentido de ser estereótipo, porque ela é folclórica, se ela vem da cultura popular, né? Se eu sou autor de xilogravura, eu sou xilógrafo, então eu sou folclórico, mas não no sentido de ser estereotipado, de criar aquele tipo que a televisão mostra, né? Aquele nordestino que Renato Aragão mostra, aquilo ali não existe, aquilo ali é uma caricatura desse povo aqui, não é isso? Então eu tomei esse caminho, de ser um poeta, cordelista, um cronista da minha época, né? De pegar assim uma frase pinçada na internet, né? Uma frase pinçada na internet. Nosso amigo Nildo Orix
Assim falou Nildo Rix. Aqui, Nildo Rix é uma coisa que ele falou sobre a era do sistema petucano, que era a digestão moral da pobreza. Eu nunca tinha pensado nisso. E eu disse para o Nildo assim: Nildo Rix, professor lá de Santa Catarina, sacou bem e nos ensina algo esclarecedor. E para bom entendedor, aprendi isso assim queira. Disse Nildo, disse de forma certeira, checkmate no final, só a digestão moral da pobreza brasileira, pôr o pobre no orçamento, com a sobra então negar. Algo para aliviar, secular tal sofrimento. Tão cristão esse intento, sem peitar grana estrangeira, sem mexer na roubalheira do rentismo bestial, só a digestão moral da pobreza brasileira. Nunca antes da história do país assim falava. Seu Euriques nos mostrava que era coisa irrisória e no fim da trajetória tem fascismo e bandalheira milicada nessa esteira após a fraude eleitoral, só a digestão moral da pobreza brasileira. Do Carnê Casas Bahia, pobretão pôde comprar muitos meses para pagar tantos juros na sangria, do sistema mais-valia, prosseguiu coisa rasteira, disse coisa verdadeira, doutor Nildo Trilegal, só a digestão moral da pobreza brasileira. Saravá, Nildo Rix. É isso. Saravá, Nildo Rix, que se não estiver nos assistindo ao vivo, certamente irá nos assistir depois. Eu mandei o link para ele e ele muito provavelmente vai acompanhar aqui a nossa live. O Wagner Campanello deixa aqui um muito obrigado, querido, agradecendo o poema que você fez para ele. Salete Farias dando boa tarde. O Paulo França, que é integrante do canal, muito boa conversa. Alain, um contador de histórias. E o Wagner Campanello diz aqui: eu me chamo Alain Salles, menestrel do Cariri, vim do Crato para o Recife. Até hoje vivo aqui, nesta terra hospitaleira, na Veneza brasileira, onde criei-me e cresci. Parabéns. Aí, isso aqui é o Wagner Campanello. Ele tá te propondo um poema ou ele está copiando um poema teu? O que ele fez aqui? Salete Farias também. Alô, Campanello, se meu blogspot. É isso aí, é como Eita. Eu não ouvi, o teu microfone cortou. Alô? Oi, pode falar, agora estou ouvindo. Eita, deixa eu botar no dados móveis aí. Nos dados móveis aqui, porque tá dando uma quedinha aqui, essa hora aqui, a internet dá uns probleminhas, mas tá tudo certo. Esse texto aí é como eu me defino, meu autorretrato falado, que eu coloco, eu sempre, quando vou fazer qualquer evento, eu recito essa estrofe, que o Campanello deve ter achado achou no meu, em algum folheto meu, tá nos meus sites aí, nas minhas comunicações. É isso, a minha arte é interativa. Eu sempre gosto de trabalhar quando eu vou me apresentar em qualquer local. No caso, eu vim fazer um programa aqui um programa como esse seu, né? Um programa de internet. Então a gente tem que preparar uma coisa específica, né? Não fazer aquela coisa repetitiva, estandardizada. Eu não acredito nisso. Eu acho bacana a gente poder customizar as coisas, né? Interagir de acordo com o que está acontecendo em nossa volta. Eu acho que a arte popular tem essa capacidade de ser versátil desta maneira. Eu acredito muito nisso e sempre busco isso em tudo que eu faço. Muito bem, Alain. A Eugênia Braga também diz aqui que bom ver o Alain. Tive grande privilégio de conhecê-lo e conversamos várias vezes no restaurante Nosso Quintal. Muito maravilha, diz ela aqui. Então, pessoal todo acompanhando aqui a nossa live, pessoal que já te conhece, que acompanha o teu trabalho. Agora, conta para nós o que você anda fazendo de mais recente, Alain. O que você tem pensado em fazer? Quais são as tuas atividades aí nos últimos dias? Como é que estão as coisas? Eu tenho feito um trabalho, existe um sindicato chamado SINAIT, que é o Sindicato dos Auditores Fiscais do Ministério do Trabalho, que não existe mais, né? Tá encartado no da economia. E eu fiz vários trabalhos para esse pessoal sobre o combate ao trabalho escravo no Brasil. E esse sindicato sempre tem pego textos meus e colocado na sua comunicação social, em forma de clipes poéticos, né? Fiz alguns esse ano. Recentemente, segunda-feira, o professor
Mufula Correia, que é da Universidade Federal de Pernambuco, é um músico, um pesquisador, um musicista fabuloso. Ele quis homenagear o grande Luperce Miranda, músico pernambucano, um dos ases do bandolim do chorinho brasileiro, e me encomendou um texto. Manda para mim a biografia do Luperce, eu mandei para ele um texto. Então, eu tenho feito coisas, como eu não estou podendo sair, porque não tem espaço para tocar aqui em Recife, está tudo bloqueado por conta dessa praga, dessa pandemia. Claro. Então, eu tenho feito trabalho nessa loucura que eles chamam aí, eufemisticamente, de home office. Algumas pessoas amigas têm encomendado trabalho, inclusive o Valdir Rampinelli, quando ele me conheceu, ele encomendou um texto em cordel para homenagear o Seu Mimo. O Seu Mimo foi um grande militante comunista de Santa Catarina, da cidade de Imaruí, e o Valdir fez uma pesquisa histórica sobre a vida dele e mandou para mim, eu cordelizei. Ele lançou na cidade lá, numa live, logicamente, não foi possível fazer presencial, eu participei. Então, eu tenho feito trabalhos a nível mais de literatura, de música, eu fiz apenas algumas pequenas transmissões que alguns amigos fizeram lives solidárias, né? Faz aquela live solidária, aí o pessoal assiste e quem quiser depositar numa conta que eu deixo lá informada, eu tenho feito coisas assim, mas presencialmente, para não dizer que fiz presencialmente, ao mês passado eu não aguentei, assim, fui para um lugar chamado Bar do Paulo, que é um bar que preza muito a cultura nordestina, chamei o parceiro de palco, fomos lá fazer matar a saudade do palco, a gente fazia 8 meses que não pisávamos no palco, eu não aguentava mais, eu peguei o violão, botei uma máscara e fui fazer o espetáculo lá, fiz 15 minutos para matar a vontade, porque eu não aguentava mais a solidão de estar longe do povo, que é muito ruim isso. Pois é, eu estou aqui no regime, não tem a casa de detenção, estou na detenção em casa. A detenção assim, em casa aqui. Assim estamos todos nós, não é, Alain? E a comunidade artística, de fato, tem sofrido uma restrição imensa, porque fica longe do seu público, né, dos palcos, essa possibilidade de fazer pela internet, muitos têm feito até canções e mesmo apresentações, como você comentou, aqui pela internet, pelas lives, mas não é a mesma coisa, né? O contato pessoal é muito importante, principalmente para quem trabalha com literatura, não é? Quer dizer, você precisa olhar para a pessoa, ver como é que ela reage às suas provocações. Enfim, imagino que isso, de fato, seja uma restrição muito grande, mas que vamos torcer aí para em breve a gente poder retomar uma certa normalidade, assim que as vacinas puderem chegar, se é que vão chegar. Tem toda uma discussão aí sobre isso, mas imagino como tem sido essa forma restritiva de trabalho, mas a gente sempre encontra uma maneira de criar alternativas, né? E agora eu fiquei curioso com essa... Alain, fiquei curioso com essa lembrança que você fez do Valdir sobre essa encomenda que ele te fez para um militante lá no interior de Santa Catarina. Você tem ela fácil para apresentar para a gente? É uma coisa muito grande? Não, eu não a tenho porque é um cordel muito grande, tem 32 estrofes, mas se você quiser, depois eu posso te mandar o texto, e se você achar melhor, me manda até o endereço físico, que eu vou mandar pelo correio. Eu tenho aqui no meu computador aqui, o texto, eu tenho uma edição minha, que eu tenho a editora de cordel aqui em casa. Eu me tornei dono dos meios de produção. Eu declarei guerra à editora. Eu comprei impressora e aprendi a diagramar, e eu mesmo me publico. Não dependo de atravessador para publicar minha obra em cordel. Toda na minha mão. Toda a cadeia produtiva eu domino, desde a criação do texto, a diagramação, a ilustração e tudo. Então, depois se você me manda seu endereço físico, eu te mando os folhetos para você dar uma apreciada. Eu vou mandar sim, inclusive a gente pode pensar em publicá-los no nosso portal, né? O Canal Resistentes tem um portal e a gente pode publicar uma parte do teu trabalho. Acho que vai ser bem interessante abrir esse espaço no portal para a literatura de cordel. Muito bom. Alain, o que você poderia mostrar no violão para a gente agora, hein? Estamos chegando em 30 minutos de live. O que você poderia trazer para o nosso público no violão? Olha, ontem foi aniversário, 108 anos, de Luiz Gonzaga, que foi o grande embaixador da cultura nordestina. Luiz Gonzaga, eu vou contar uma história dele aqui. Eu vou te contar uma história, viu, Cláudio? Diga. O Nildo Briggs fala muito da estrangeirização da cultura brasileira. Que as pessoas que querem agradar ou querem se inserir numa coisa que elas acham maior,
Então ela se mimetiza com uma coisa que não é a sua raiz. E Gonzaga fez isso no começo da carreira. Por incrível que pareça, ele saiu do exército, passou 12 anos no exército brasileiro como soldado, corneteiro, e quando saiu com as economias do soldo do exército, comprou uma sanfona boa, foi para o Rio de Janeiro. E Gonzaga tocava tango, polca e valsa. Uma coisa bem brasileira, né? E um dia, ele, na Rádio Nacional, ele encontrou-se com um gaúcho, na realidade, igual a Nildo, um catarinense com cultura de gaúcho. E quando ele acabou de pôr conversar, o cara colocou na cabeça de Gonzaga que se ele continuasse tocando tango, polca e valsa, ele continuaria sendo mais um na paisagem. Quando o gaúcho ouviu a música do Nordeste, ele falou, você tem que tocar isso aí que você aprendeu com seu pai. Porque se você... Aí foi que Gonzaga entendeu o que Tolstói quis dizer. Se queres ser universal, começa pintando tua aldeia. Perfeito. E eu fiz para Gonzaga um texto em décima que diz assim: foi vestido de vaqueiro que mostrou-se um nordestino. Diz assim o texto, musicado. Gonzagão virou poeta desse povo sertanejo, identidade que vejo, ele traçou essa meta, meu sertanejo esteta, palmilhou grande destino, no sertão um paladino que mostrou-se por inteiro, foi vestido de vaqueiro que mostrou ser nordestino, foi vestido de vaqueiro que mostrou ser nordestino. O vaqueiro nesta terra simboliza esse sertão de bucólica visão, grande beleza em serra, onde o cangaço foi guerra, do bando de Virgulino, essas vestes seu destino, na lida de sanfoneiro, foi vestido de vaqueiro que mostrou ser nordestino. Tocava coisas da moda, um tango, uma polca, uma valsa, novo patamar que alça, botou o baião na roda, Gonzagão que não se poda, foi sagaz, sabido e fino, de vaqueiro figurino, lá no Rio de Janeiro, foi vestido de vaqueiro que mostrou ser nordestino, foi vestido de vaqueiro que mostrou ser nordestino, com chapéu, gibão, perneira, peitoral, luvas também, o vaqueiro segue além, nesta mata catingueira, derruba boi na esteira, depois de ouvir seu sino, como Gonzaga menino, avistou no seu terreiro, foi vestido de vaqueiro que mostrou ser nordestino, foi vestido de vaqueiro que mostrou ser nordestino. Gado, foi vestido de vaqueiro que mostrou ser nordestino. Salve, Gonzaga! Salve, 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 Luiz Gonzaga. Muito bom, muito bonito, Alan. Parabéns. A Eugênia Braga dizendo aqui, sou pernambucana e acho que ele ainda mora em Recife. Júlio Menezes, boa tarde, resistentes. Cada vez mais resistentes. O Wagner aqui, de novo, modelo infracolonial petucano, caracterizado por submissão aos interesses da oligarquia estrangeira, maior que a do modelo dependente instalado a partir de 54. Aprendi com o nosso canal Resistentes. Está aqui. Naturalmente, ele está citando aqui as nossas conversas com o pessoal do IELA. Salete Farias, não conhecia, mas já gostei mais, principalmente por pernambucano como eu. Rosana Moda também dando boa tarde, sempre presente. Eugênio Braga, já citei. E o Wagner Campanello. Luiz Gonzaga, a música como expressão do Nordeste, mostra a relação da obra do Rei do Baião e de seus parceiros, naturalmente com a cultura popular, a sociedade e a política brasileira. Valeu, Alain. O Wagner aqui saudando Luiz Gonzaga, Salete Farias também saudando, Eugênio Braga, a Cibele Maria também, que coisa linda, salve Luiz Gonzaga. É isso, 13 de dezembro, efeméride do Luiz Gonzaga. Eu ontem buscava isso e sabia que tinha alguma relação com algum compositor. Foi bom você trazer isso para nós, Alain. Ô, Alain, me fala uma coisa, você que acompanhou de perto aí
a campanha do Recife. Como é que você viu essa campanha entre João Campos e Marília Arraes? Conta para nós as suas impressões sobre essa disputa eleitoral aí no Recife. Bem, tudo começou com Eduardo Campos, né? Eduardo Campos, ele está para Miguel Arraes, assim como Aécio Neves está para Tancredo, né? Ele cresceu à sombra do avô, só que ele teve vida própria. Ele fez umas traquinagens aí quando era secretário do avô, e o avô passou a mão na cabeça. Só que Arraes quis fazer criar uma dinastia e criou através dele. Ele faleceu em 2014, naquele acidente de avião, e deixou aqui Pernambuco numa espécie de Pernambucampos. Então ele queria ser o Sarney de Pernambuco, sabe? A mesma coisa da família Sarney. Aparelhamento do Estado, botar o nome do avô em tudo que é lugar aqui. Só não tem nome de Miguel Arraes em privada, mas tem avenida, viaduto, hospital, que você imaginar. Igualzinho o Sarney fez no Maranhão, que batizou tudo com o nome da mãe, do pai, do avô, do primo, do quinto ancestral. O filho dele faz parte de um grupo de políticos do PSB que concretamente abastardaram a obra política de Miguel Arraes, que não era nada revolucionária, era de gestão moral da pobreza, tal qual Lula, não tem muita diferença não. Mas Arraes era um homem digno, Arraes era um homem de palavra. Marília Campos, que era do PSB, Marília Arraes, aliás, desculpe, Marília Arraes, que é prima dele, estava no PSB, ela foi contra isso, disse que o avô jamais faria isso, porque Eduardo Campos, as grandes obras que ele fez em Pernambuco, todas elas, o Porto de Suape, que foi a maior delas, foram todas feitas com verbas que o governo Lula e Dilma mandaram para cá. Então ele construiu a trajetória dele, ele foi ministro de Lula, ele foi ministro da Ciência e Tecnologia de Lula, então ele simplesmente achou que era hora dele se colocar, brincar de Ciro Gomes, e foi o que ele fez. Infelizmente se deu mal aquele triste acidente no avião, que até hoje ninguém sabe quem é o dono. Aquele avião é um milagre, e assim, apareceu, ninguém sabe quem é o dono daquele avião, até hoje está lá. Não indenizaram as vítimas do acidente, porque não tem a escritura do avião para poder acionar o dono do avião. E o Eduardo Campos indicou um prefeito de Recife, que aproveitou um vácuo político de uma briga interna do PT. O PT aqui era a grande força de esquerda, na pessoa de João Paulo da Silva, que foi um sindicalista, que foi deputado estadual bem votado, foi prefeito milagrosamente em 2000, fez o primeiro mandato absolutamente competente, uma carreira meteórica, reeleito em primeiro turno, depois consegue eleger o secretário do orçamento participativo dele, o seu João da Costa, em primeiro turno, com uma votação estupenda. Só que o PT aqui é uma casa dividida. Existe um PT de raiz, que é ligado ao movimento estudantil, ligado às bases originais do partido. Existe um PT burocrático, um PT jurídico, um PT mais à direita. E esse PT mais à direita tomou conta do partido. Então, a partir de uma briga interna entre João Paulo e seu Humberto Costa, Eduardo Campos pegou o vácuo e lançou o seu Geraldo Júlio, que foi prefeito, 8 anos de Recife. E o PT continuou brigando internamente. Parte do PT se aliou ao PSB em troca de cargo de primeiro, segundo e terceiro escalão. E o PT, a Marília Arraes, ela fez uma campanha totalmente sabotada, entendeu? Por parte do partido dela. Quando a eleição foi para segundo turno, que ela demonstrou na pesquisa uma vantagem sobre o filho de Eduardo, eles passaram a fazer uma campanha nitidamente fascista, entendeu? Aquelas fake news horríveis, utilizando preconceitos contra a mulher, dizendo que Marília era contra a Bíblia, inventaram mentiras ao ponto de tardiamente, tem que deixar muito claro isso, a Justiça Eleitoral demorou a mandar a parar com essa falta de vergonha. Eu não morro de amores nem pelo PT, nem pelo PSB. Eu sempre votei aqui em Pernambuco por redução de danos, porque a minha grande paixão política sempre foi Leonel de Moura Brizola. Tanto que eu estou até com as cores aqui de azul, vim de propósito de azul em homenagem a Brizola. E a eleição do segundo turno foi uma coisa nojenta, envergonhou a muita gente. Qualquer pessoa de bom senso não assinaria embaixo essa descompostura, essa coisa horrível. Infelizmente, a Marília Arraes não conseguiu.
Alô? Logo, Alan anos, com o mesmo grupo político que domina, e tivemos aqui a capitania hereditária de Pernambuco Campos, que é o que nós somos hoje em dia. O que era um estado altivo, um estado que sempre teve tradição de lutas, hoje é simplesmente isso, um feudo a serviço de negócios, de empreiteiras, entendeu? Estado totalmente refém. Finalmente, é como citou, um balcão de negócio da burguesia é o que os poderes de Pernambuco se tornaram assintosamente, escandalosamente, na cara, para quem quiser ver. E não há como não deixar de registrar, não é, Alain? Primeiro, que a Marília só conseguiu impor a sua candidatura à Prefeitura do Recife com interferência do Diretório Nacional do PT, que esteve aí fazendo um compromisso prévio de que ela seria candidata, e como você apontou, o PT teve um racha aí, na verdade, que uma boa parte não queria a candidatura dela, ela acabou se impondo, fez uma belíssima campanha, disputou voto a voto. Agora, o que eu observo aqui do Sudeste brasileiro, não é, Alain? Quando a gente olha para a coligação de partidos que esteve ao lado do João Campos, você vê todos os partidos da direita fechando lá com PSB, PDT e PCdoB. Mas fica claro, até com a sua narrativa, que o João Campos acaba se elegendo majoritariamente com o voto da direita, né? Quer dizer, os votos progressistas e de esquerda do Recife, imagino que estiveram com a Marília. É essa a leitura correta que se pode fazer, não? Tudo indica nesse sentido, né? Porque, em parte, também existe muito pragmatismo. Olha, filmagens de compra de voto na cara de pau. A sua conexão está dando várias filmagens, distribuição de dinheiro, não tem como, é uma coisa escandalosa. E tem farto material filmado, e o TRE, o Tribunal Regional Eleitoral, deixou rolar essa indignidade. Então, a campanha viciada, ainda na prefeitura, com segregando, coagindo, temos que continuar esse projeto e tal. Então, houve todas as ilegalidades que você possa imaginar, todas as jogadas rasteiras, todas as coisas que não são recomendáveis, que não são republicanas, esse grupo que conquistou a prefeitura, que ganhou a eleição, fez, e não teve até agora nenhuma reação das autoridades. Não existe nenhum crime nesse país, nenhuma ilegalidade que não tenha o aval de uma toga, que não tenha um juiz por trás. E aqui não é diferente. É uma coisa de deixar qualquer pessoa... Eu não sou de nenhum grupo nem de outro. Optei por Marília porque as pessoas mais consequentes, as melhores cabeças que nós temos aqui, as pessoas que pensam o mundo de uma maneira mais generosa, estavam do lado dela. Muito bem. Apenas por isso. Agora, infelizmente, nacional total, que é normalizada, que é o pior ainda. Entendeu? Uma república apodrecida, uma república que está caindo de podre diante de todos nós, e uma parte do povo assiste e nós que pensamos, que temos a capacidade de ter ideias, de interagir, estamos aqui, o que é que nós temos? Eu tenho uma tribuna, chamada um palco, e algumas tribunas virtuais para provocar o pensamento, provocar o rebuliço, para ver se muda alguma coisa. É só o que nos resta no momento, é isso. É manter a coerência e tentar ganhar as almas para outro projeto de país. Porque o Brasil ou é colônia ou é uma nação soberana. Não tem dois caminhos, não existe meio termo entre uma coisa e outra. E eu, na minha arte, sempre procurei uma identidade, uma autenticidade, uma verdade do meu povo dentro do seu processo histórico. É isso. É o que eu posso, o que me está à mão e ao alcance fazer. É apenas isso, no momento. Muito bem, Alain. E é por isso que você será sempre muito bem-vindo aqui no canal Resistentes, porque nós temos esse compromisso também. Concordo quando você diz que não há meio termo entre uma nação soberana e uma colônia. Eu acho que a luta de todos nós é por um Brasil soberano e independente, né?
com todo o seu potencial criativo, de todas as formas, poder florescer com todas as grandezas que lhe pertencem. Alan, muita gente aqui no chat te cumprimentando, Eugênio Braga, os mesmos patrocinadores de Tabata Amaral, diz ele aqui. Ele diz, PSB, Renata Campos se abraçam com o Leman. Tem toda essa relação do PSB que é muito comprometedora, de fato, com uma ala muito forte da direita brasileira, e é por isso que o partido acaba tendo a imagem que tem. Mas, enfim, Alan, acho que podemos esgotar aqui nossa conversa sobre política e voltar um pouco para a arte, para a literatura de cordel. Claro. Muitos escritores tiveram influência da literatura de cordel, né? Guimarães Rosa, João Cabral, Ariano Suassuna. Como é que essa literatura influencia na tua arte cordelista? Você é leitor desses autores? Quais são os autores que mais te impressionam no Brasil? Como é que é o seu hábito de literatura? Eu acho que aqui de Pernambuco, 2 caras me influenciaram muito. Um deles foi Ascenso Ferreira, de Palmares. Ascenso tem um texto dele chamado História Pátria, porque você sabe o seguinte, o Brasil, antes de ser essa influência norte-americana toda, a gente era um país afrancesado. A cultura, então, a nossa elite gostava de falar francês, pensar como francês. Então, o chique o que acontecia? Quem tinha dinheiro antigamente, pegava um navio lá no Rio de Janeiro, ia para Paris, para o Louvre, ver Michelangelo. Hoje as pessoas pegam um avião da United Airlines e vão para Miami ver Mickey Mouse. Ascenso Ferreira escreveu isso aqui, chama-se História Pátria. Isso aqui é Ascenso denunciando a nossa francofilia, né? A nossa elite que gostava de namorar com a cultura francesa. Ascenso disse, esse texto eu gosto muito, me influenciou muito, diz assim: plantando mandioca, plantando feijão, colhendo café, borracha e cacau, comendo pamonha, canjica e mingau, rezando de tarde nossa Ave Maria, negramente, caboclamente, portuguesamente, a gente vivia. De festas no ano, só 4 que havia: Entrudo, Natal, Quaresma e São João. Mas tudo emendava num só carrilhão e a gente vadiava, dançava, comia negramente, caboclamente, portuguesamente, todo santo dia. O rei, entretanto, não era da terra, e gente para a Europa mandou estudar, gentinha idiota, que trouxe a mania de nos transformar da noite para o dia, a gente que tão negramente, caboclamente, portuguesamente vivia. E foi um dia nossa civilização tão difícil de criar. Passou-se a pensar, passou-se a cantar, passou-se a dançar, passou-se a comer, passou-se a vestir, passou-se a viver, passou-se a sentir, tal como Paris pensava, cantava, comia e sentia. A gente que tão negramente, caboclamente, portuguesamente vivia. Ascenso Ferreira disse isso, né? E é o poeta que me influenciou muito, né? Ascenso Ferreira, ele tinha essa coisa de buscar lá no fundo a história toda, o Brasil profundo, sempre foi isso, me influenciou muito, daqui de Pernambuco. Muito bem. Deixa eu te contar uma coisa. Eu me aproximei do Nildo Ouriques quando peguei na mão um livro chamado O Colapso do Figurino Francês. Não sei se você já leu esse livro, mas eu recomendo. Aonde o Nildo ele já mostrou a indicação, já falou desse livro. É sobre a USP, né? Ele fala sobre a USP, a USP nasceu francesa também, né? Eu conheci o Nildo lendo este livro, e aí quando houve o lançamento dos Caminhos... O Colapso do Figurino Francês. Exatamente, Colapso do Figurino Francês, onde ele desnuda toda essa formação e a influência francesa na sociologia brasileira, vindo da USP, principalmente, né? É coisa que o Gessé Souza faz em outra escala, quando ele escreve também A Tolice da Inteligência Brasileira. Ele faz uma crítica muito semelhante ao Nildo faz neste livro. Então, a partir daí foi que eu conheço o Nildo, depois no Caminhos da Revolução Brasileira eu o convidei para participar, e aí ele foi apresentando Angélica Lovato, Valdir Rampinelli, Maurício Molinari, toda a turma do IELA, que nós estamos aqui fazendo um bate-bola no canal Resistentes, que tem sido muito interessante. E você agora também tem feito cursos no IELA, não é, Alan? Você comentou isso,
que você tem sido um aluno virtual do IELA, tem feito alguns cursos. Como é que estão esses cursos? O que você está vendo lá? Não, diga assim, eu diria informal, né? Eu não estou fazendo os cursos. Eu digo assim, o que eu aprendi, eu tomei um choque cultural, porque eu comecei a ver, né, com esse advento do golpe, 2016, então tinha muitas leituras, né? Os canais ditos progressistas e tal. Eu entrei em todos, né? Entrei na TV dos 47 para ver naquele menino lá do PCO, Rui Costa Pimenta, que tem muita informação, peguei umas coisas legais. Inclusive, tem até um texto sobre que eu narro a era de Lula, eu fui baseado num programa dele, muito interessante. E quando eu cheguei no IELA, onde eu achei os índios da minha tribo, quando eu vi Gilberto Felisberto Vasconcelos, aquele cara é um gênio. Um grande leitor, um grande tradutor, né? Ele é a continuação da Darcy Ribeiro, para mim é ele. Darcy foi e passou a bola para ele. E depois eu passei a seguir aquele povo todo, seguir Valdir. Valdir foi uma aula que ele deu maravilhosa sobre a América pré-colombiana, que é um primor esse curso que ele deu. Uma aula filmada, normal. E sempre as intervenções de Nildo, né? De Angélica Lovato, eu tenho um texto, a Angélica falando, eu não sei se foi no teu programa, não, foi um programa que ela fez com a Universidade Federal da Bahia, que ela fala sobre 68, na França, que ela fala sobre a pós-modernidade, o identitarismo e a transgressão resignada. Aí eu fiz esse daqui, até coloquei ela na capa. Não, você... Transgressão, até o programa Pento Crítico que ela falou. Aí eu fiz assim. Diga. Pode, isso aqui eu fiz baseado no pensamento de Angélica. Esse aqui é um cordel lovatiano. Teve o cordel rampineliano, o cordel oriquiano, agora o cordel lovatiano. Diz assim. Muito bom. Pode até se revoltar e ficar de falirada, lutar contra opressões, uma luta a ser travada, por aí identitário, nunca revolucionário, transgressão resignada. Conceber qual liberal que não vê luta de classe e não peita tais impasses do reinado capital. Pauta individual, opressão aí pautada, cirandar não dá em nada e não muda o cenário, nunca revolucionário, transgressão resignada. Foi contra a revolução em Paris, 68, muito cabra ali afoito, o sistema aí então, pôs a esquerda na outra mão do antigo camarada, hoje vejo a moçada sem agir comunitário, nunca revolucionário, transgressão resignada. Aos seus guetos reduzindo, classe e causa no conflito. Pós-moderno é seu rito, o burguês curte sorrindo, neste plano que vão indo, vendo a base aí ferrada, excluída, espoliada, num fazer fragmentário, nunca revolucionário, transgressão resignada. Uma pauta transversal e não totalizadora, da classe trabalhadora como coisa universal, burguesia patronal, vai nadando de braçada, vendo aí fragmentada, lutas de um modo vário, nunca revolucionário, transgressão resignada. Com Foucault preconizando a humana impotência, ao poder da prepotência do sistema dominando, pós-moderno ventilhando, desta forma amansada. Sem poder nesta parada, um conceito temerário, nunca revolucionário, transgressão resignada. Saravá, Angélica Lovato. Muito bom, Alain. Pois é. Deixa eu pegar esse gancho e anunciar aqui para o nosso público. Deixa eu anunciar para o nosso público que justamente na segunda quinzena de janeiro eu já tenho programado com a Angélica Lovato uma série de programas para tratar justamente dessa crítica que ela faz à pós-modernidade. Serão 5, 6, a gente não fechou ainda o número de programas, mas nós vamos abordar isso de forma bastante didática, bastante aprofundada, para poder desdobrar essa questão que ela faz com muita lucidez, e é uma crítica muito original dela, ela tem uma reflexão muito própria sobre essa crítica, e nós iremos, então, aqui desdobrar na segunda quinzena de janeiro, vamos anunciar a data direitinho, quando essas coisas estiverem definidas, mas o projeto já está definido, e faremos entre 5 a 10 programas, vamos ainda definir como isso será feito de forma quinzenal, dado que a Angélica é uma colunista quinzenal aqui do canal Resistência. Meu querido Alain Salles, nós já nos aproximamos de 1 hora de live, gostei muito dessa nossa conversa, quero poder contar com você aqui em outras oportunidades.
Nosso público aqui agradeceu muito também a tua presença, todos reconhecendo o valor do teu trabalho, a importância dele. Então, em nome aqui do canal Resistência, eu quero agradecer a tua presença e deixo para você fazer as suas despedidas aqui, mas que despedidas desta live. Nós nos encontraremos mais vezes ao longo de 2021. Quero aproveitar também para te desejar boas festas, um bom final de ano, um bom Natal, e que você curta aí com a sua família, todos nós aqui resguardados por causa da pandemia, mas, enfim, que tenhamos um final de ano em harmonia com os nossos amigos e famílias mais próximos, né? Muito obrigado, Alan. Passo para você fazer suas despedidas. Eu agradecer, antes de tudo, a minha amiga Elaine Tavares, que me colocou em linha com o IELA, em linha com o RB, a todos os amigos da Revolução Brasileira, aos parceiros do IELA. Eu estive com o RB na campanha política, eu fiz várias peças de clipes poéticos, e com o maior prazer pude participar dessa construção. E eu vou fechar aqui com a minha saudação ao Cláudio Mário Leal Passo. Vou repetir o poema. Numa rede de internet, suas pautas pertinentes, mediando com talento os que estão aí presentes, ao abrir os bons espaços, Cláudio Mário Leal Passos no canal de Resistentes. Chama a gente que conhece os problemas brasileiros com saberes altaneiros, seu canal nos oferece. Quando isso acontece, no YouTube nós contentes, educando nossas gentes, estreitando tantos laços, Cláudio Mário Leal Passos, no canal de Resistentes. É isso. Muitíssimo obrigado pela generosidade, pelo carinho do poema. Gosto muito dele, tenho ele guardado aqui no meu coração. Muito obrigado, Alan. Forte abraço para você e até uma próxima oportunidade. Um abraço a todos. E manda o endereço para mandar pelo correio, viu? Manda o endereço que eu vou mandar pelo correio. Eu vou mandar no seu zap meu endereço, tudo direitinho. Quero agradecer a todos que nos acompanharam, pedir like, compartilhamento nesse vídeo, inscrição no canal Resistentes, e para aqueles que puderem se tornar membro do canal, isso também fortalece o nosso trabalho. Ao lado do ícone inscrever, vocês encontram lá o ícone tornar-se membro, e ali vocês têm 3 opções de contribuições modestas que, para o canal Resistentes, é muito significativo. Então, um forte abraço. Quero anunciar que agora, às 18 horas, nós iremos conversar com o Walter Pomar, discutindo o futuro do PT. Walter Pomar é um dirigente nacional. E às 20 horas, nós vamos conversar com o juiz marxista Antônio Galvão, que vai nos trazer aqui uma abordagem bastante interessante de uma leitura marxista que ele tem de um autor no mundo do direito. Então, fico aqui convidando todos vocês para às 18 horas com Walter Pomar e com às 18 horas no Conversas Marxistas com o juiz de direito Antônio Galvão. Alan, forte abraço, prazer imenso essa live com você. Até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.